Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Anais Ribeiro, sou estagiária de docência dessa disciplina aqui. Alguns já me conhecem, acho que a maioria, que eu dei uma aula para vocês de divisão sexual do trabalho. Por ser ponto facultativo, dia 14, eu resolvi disponibilizar, a gente conversou, eu e a Luana, disponibilizar essa aula online para que vocês possam acessar e não precisarem ir presencialmente na UFSC, né? A gente vai ter uma aula na quarta-feira sobre gênero e neoconservadorismo. Então, eu peço que vocês leiam um texto do Jeffrey Wicks, que é o texto base dessa aula aqui, e tragam seus apontamentos, suas dúvidas, que eu pretendo fazer uma revisãozinha, talvez, assim, tira dúvidas geral, no início da nossa aula, tá? Para também a gente poder conversar um pouco melhor sobre esse conteúdo aqui. Mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível, assim, tocar nos pontos mais essenciais do texto, para que vocês fiquem sabendo as categorias principais, né, que envolvem esse conceito de sexualidade. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar falando do Jeffrey Wicks, né, que é um teórico bem importante daqui. Ele é ativista do movimento LGBT, um dos fundadores, inclusive, do antigo GLS, né, é britânico, um pesquisador britânico. Ele tem várias obras publicadas já sobre o tema da sexualidade, e tanto pelas lentes da sociologia quanto pelas lentes da história. Então, ele também é historiador e tem uma grande produção teórica sobre esse tema. Esse texto dele é considerado, assim, um texto base, bem didático, assim, se vocês forem parar para ler, vão perceber que ele tem esse didatismo na escrita, então ajuda a entender algumas coisas que são chaves, assim, para esse nosso olhar sociológico sobre a questão, tá? Mas, assim, em síntese, o que seria o principal aqui desse texto? Separar o que está na ordem do senso comum, assim, né, no nosso dia a dia, disseminado no campo da ideologia, que é essa perspectiva do essencialismo sexual, diferenciar isso do que a sociologia propõe, do que a história nos mostra, que são os diferentes construcionismos da ideia de sexualidade. Por que eu coloquei construcionismos, né? Porque não existe só uma maneira de dizer que a sexualidade é construída, né? Aí vão ter diferentes correntes teóricas e explicações, enfim, que se propõem a demonstrar de que maneira essa sexualidade é construída, né? Como que ela é construída, já que ela é construída, como que se constrói ela. Mas a ideia do essencialismo sexual é uma ideia ultrapassada, já considerada no campo da sociologia, da história, enfim, né? Mas que a gente vê esses discursos reverberarem até hoje, tá? E o que é a ideia do essencialismo sexual? Primeiro, que a sexualidade seria algo da ordem do instintivo. Isso aqui também foi construído na base da ciência moderna, então vários sexólogos, psiquiatras, até psicanalistas, enfim, em uma certa medida, contribuíram para enfim, né, construir essa ideia, disseminar essa ideia de que a nossa atividade sexual seria algo instintiva, né, ou seja, como os animais, né, um instinto reprodutivo, um instinto de reprodução da espécie estaria por trás desse nosso ímpeto à sexualidade, dessa nossa atração sexual ou mesmo das nossas práticas sexuais. Um importante psiquiatra ali do fim do século XIX, citado no texto, que é esse Richard von Krafft-Ebing, ele foi um dos mais famosos a cunhar essa teoria cientificamente, né, falando, então colocando como de fato existiria esse instinto na espécie humana, que seria esse instinto sexual à reprodução. Então, por isso que os homens se atrairiam pelas mulheres, justamente para que a espécie humana possa possa ter sua continuidade, né? E além disso, também digamos, uma outra face desse essencialismo sexual é considerar que o sexo diz alguma verdade sobre o nosso corpo. Então, é aquela ideia de conectar, de ligar automaticamente o sexo que a pessoa nasceu, né, biologicamente falando, então, uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa do sexo feminino, ligar este fato biológico a várias interpretações sobre gostos pessoais da pessoa, sobre maneiras dela se comportar, sobre maneiras dela ser, ligar isso automaticamente, né?
ligar uma verdade sobre o corpo, nessa construção de uma verdade, de uma essência sobre um corpo, depois que se entendeu, depois que se apontou qual o sexo daquele corpo, né? Então, eu coloquei uma imagem que é bem estereótipo, para a gente ver como essa imagem se liga à perspectiva do essencialismo sexual que a gente vê até hoje nos dia a dia, assim, nos discursos, né, do dia a dia. Que tem ali uma mulher, o cérebro de uma mulher, e do lado o cérebro de um homem, né? O cérebro da mulher, à esquerda, estaria ligado à segurança, a amor, o que tem mais ali? Eu não tô conseguindo enxergar direito. Enfim, tem umas outras coisas. E o cérebro do homem seria futebol, TV, sexo, 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 aparece 3 vezes sexo, cerveja e comida, né? Então, tipo, como as expectativas, essa ideia de que as expectativas de uma mulher e as expectativas de um homem estão já dentro da caixinha do cérebro deles, né? Como se tivesse um cérebro feminino e um cérebro masculino. A gente sabe que isso é falso, né? Isso tem muito mais explicações sociais sobre em que medida talvez mulheres tenham uma propensão a gostar de certas coisas e homens a gostar de outras, mas isso é construído na nossa socialização, né? Os nossos gostos, os nossos desejos são construídos na socialização e não tem nada de inatos, não tem nada de biológicos. Mas, enfim, aí o texto se propõe, né, a desconstruir essa ideia do essencialismo sexual, que tá aparecendo ali pela imagenzinha. O que seriam os construcionismos? É a ideia de que não existe essência, né? Não existe essência, não existe natureza humana. Tudo que está no campo da sexualidade já passa pela nossa linguagem, né? Porque, afinal, passa pela nossa socialização e pela nossa interação com as outras pessoas. Então, aqui, a ideia base de qualquer tipo de construcionismo, qualquer tipo de explicação construcionista sobre a sexualidade, é de que a sexualidade é cultural, construída pelos nossos signos, pelos nossos símbolos compartilhados, né, e atravessada por relações de poder. Então, é impossível tocar de uma maneira neutra no campo da sexualidade, né, a gente já vai estar se posicionando quando a gente entra nesse âmbito. Por quê? Porque a primeira camada das relações que geralmente vai ser mobilizada vai ser a camada das relações de gênero, né, que a gente sabe que já é uma relação hierárquica, né? O gênero exprime essa hierarquia entre o considerado feminino e o considerado masculino, masculino como superior. Então, é impossível a gente tocar nesse campo da sexualidade sem levar em consideração as hierarquias sociais, né? Mas o texto traz diferentes tipos de construcionismo. Então, teria um tipo da antropologia social e da sociologia, que prima por exibir essa parte das diferentes culturas mesmo, né? Como a sexualidade é algo muito amplo, assim, e bastante particular de cada povo, muitas vezes de cada etnia, ao contrário do que a gente normalmente pensa, que práticas sexuais são muito, assim, padronizadas, né? Não. Os estudiosos da antropologia vão demonstrar isso, né? Como que a sexualidade está muito mais imbricada com relações culturais, religiosas, manifestações artísticas, do que a gente normalmente pensa. E aí, depois a gente pode até criticar um pouco isso, assim, né? Ver por que a gente pensa desse modo. Mas, enfim. Uma outra visão do construcionismo, uma outra abordagem, na verdade, seria da psicanálise, que eu acho bem importante a gente saber, assim. O Freud, ele funda a psicanálise com base em, digamos assim, o que realmente inaugura a psicanálise são 2 conceitos fundamentais, né? Um de inconsciente, que é demonstrar que a gente não faz tudo que a gente faz com base na racionalidade, né? Em algo que a gente quer pela vontade, e sim, existem processos inconscientes envolvidos nisso. Então, ele faz essa descoberta do inconsciente, que é a grande descoberta da psicanálise, mas também das pulsões. E as pulsões, elas são algo entre o corporal, entre essa esfera mais material da nossa vida, e o anímico, que seria considerado o psíquico, né? O psíquico que a psicanálise vai se debruçar e tal. Mas a ideia de pulsão e a ideia de inconsciente são os grandes pilares, assim, da psicanálise. E a ideia de pulsão, ao contrário do que muitas pessoas associam, não tem nada a ver com instinto. A tese do Freud é muito clara em colocar que quem tem instinto são os animais, né? Quem tem esse instinto reprodutivo e tal.
Até nos primeiros escritos dele, aparece, de certa maneira, essa coisa mais naturalizante, assim, né, de que no fundo existiria uma meta sexual que no fundo é a reprodução humana, a reprodução da espécie, mas depois ele abandona essa ideia, a psicanálise já abandonou por completo, depois dele ainda mais, né, essa ideia. Mas fato é que a pulsão do Freud não é um instinto, não é um instinto animal, né? Por quê? Porque a pulsão já está colocada ali uma face do psíquico, uma face, portanto, do inconsciente e do simbólico, né? Do que nos atravessa enquanto cultura, enquanto além de mim existe algo anterior que vai me moldar e vai me afetar de alguma maneira, né? Construindo essa minha sexualidade da maneira individual que ela vai se expressar e as pulsões individuais como elas vão se expressar e que destino elas terão. Então, diferente dos animais que têm esse instinto que a gente vê pelo cio, pelo ciclo reprodutivo das espécies e tudo mais, pelos rituais de acasalamento, os humanos, né, os seres humanos, eles não têm atividade sexual e nem imaginação sexual com base nisso, né, uma base biológica. Não, pelo contrário. A gente tem um estímulo psíquico que é muito mais complexo e já atravessado pela linguagem, atravessado pela cultura, diferente dos animais que não possuem linguagem a mesma maneira que a gente tem, né? No máximo eles têm uma comunicação, mas eles não têm essa ideia do significado, né? Dos significantes compartilhados, enfim. Então isso é nosso. Por isso que a nossa sexualidade, de acordo com a psicanálise, ela é orientada de acordo com o nosso prazer, esse princípio do prazer e do desejo. Não tem nada a ver com uma atração biológica, né? E nem com esse fim reprodutivo. Depois tem a perspectiva da nova história social e também tem a perspectiva dos movimentos sociais, que daí é um fundo mais político da questão sobre, enfim, que o Jeffrey Wicks bem explica no texto, né? Mas como que os movimentos, enfim, por direitos da comunidade LGBTQIA+, como que eles se organizam para também disputar, teoricamente, esse campo da sexualidade, né? Disputar na academia como que isso vai ser entendido, enfim. Então, são só alguns tipos de abordagem, mas elas não se esgotam aqui nessas 4, tá? Então, em síntese, o que o autor está fazendo é tentar retirar esse nosso primeiro olhar, esse nosso olhar mais precipitado sobre a sexualidade como algo instintivo e levar a nossa compreensão como algo social, histórico, político, relacional e subjetivo. Subjetivo, sobretudo, porque ninguém tem uma sexualidade igual a de ninguém, né? Os nossos gostos, os nossos desejos, o que atravessa a nossa intimidade é algo eminentemente individual, mesmo que a gente encontre similitudes com outras pessoas e de alguma maneira isso também tenha sido criado por mecanismos mais complexos de socialização e várias outras coisas. Mas o fato é que é subjetivo, né? Então, não dá para dizer que é somente social, somente histórico, somente político, somente relacional, mas também é subjetivo, tá? Então, passando aqui, eu coloquei aqui uma grande pergunta: sexualidade tem a ver com o quê? E aí tem a ver com o quê? Teriam 3 tipos de, digamos, teriam 3 campos para a gente analisar aqui da sexualidade que o texto aborda, né? O primeiro campo é o campo do gênero, eu falei um pouquinho já, que é impossível tratar de sexualidade sem tratar da questão do gênero. O segundo campo seria o desejo, né? O desejo sexual, o desejo afetivo por alguém. E o terceiro campo seria da identidade. Então, vamos do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil é sexo e gênero. Bom, já tentei mostrar aqui para vocês como não existe essa essência, né? Não existe uma essência de uma pessoa que nasceu com sexo feminino ter gostos já automatizados decorrentes desse fato biológico, né? Na verdade, existem construções que levam a uma pessoa depois ter determinados gostos, né? De história de vida dela, da socialização dela, da cultura dela, enfim. Então, essa divisão, essa separação entre o termo sexo e o termo gênero foi uma conquista dos movimentos feministas também para demonstrar que existe, de fato, uma hierarquia social do gênero masculino sobre o gênero feminino, né? Uma subordinação do feminino ao masculino. Então, muitos tratados internacionais de direitos humanos, principalmente que versam sobre os direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, direitos à igualdade salarial,
direitos à participação política, enfim. Esses tratados internacionais têm se utilizado, mais ou menos aí da década de 90, do termo gênero, em vez do termo sexo, né? Então, em vez de tratar de uma maneira, né, associar desse modo biológico, se reconhece que existe essa estrutura social de gênero e se utiliza esse termo para demonstrar que isso é uma condição política, né? Portanto, se é uma condição política, a gente pode, pela política, transformar ela, né? Então, fazer com que essas relações não sejam hierárquicas da maneira com que elas se dão agora. Algumas coisas eu já expliquei para vocês em aula, né, do porquê que se tem essa hierarquia de gênero, lembrando lá da aula de divisão sexual do trabalho. Uma das grandes responsáveis por estruturar essa diferença foi o próprio capitalismo, né? A própria ascensão do capitalismo, a ascensão da modernidade, depois desse processo longo de colonização, enfim, se dividiu o trabalho produtivo do trabalho reprodutivo, né? A gente sabe que o trabalho produtivo na fábrica foi relegado aos homens, enquanto o trabalho reprodutivo em casa, com as crianças, o trabalho doméstico, enfim, ficou relegado às mulheres, sem receber uma remuneração para isso, né? Não entrou no guarda-chuva, lembrem sempre disso, não entrou no guarda-chuva do trabalho abstrato, né? Que vai ser aquele trocado por um salário depois de ter se extraído essa mais-valia, né? No processo de produção. Então, essa divisão entre trabalho produtivo para os homens e reprodutivo para as mulheres é uma das principais marcas aí da subordinação de gênero que existe até hoje, né? E isso aqui é só um primeiro tópico, assim, que a gente sempre tem que levar em consideração, a existência mesmo, né, do gênero enquanto algo que estrutura as nossas relações sociais. Mas também a sexualidade tem a ver com essa questão do desejo sexual e afetivo, né? Aqui entra uma grande questão, porque tem muitas pessoas que acreditam e que até defendem por uma razão política, por uma razão estratégica, né, de que a sexualidade de uma pessoa queer, de uma pessoa gay, de uma pessoa bissexual, é algo inato, né? Então, seria algo assim, existiria talvez até um gene gay, uma pessoa nasce assim, a gente fala isso para tentar demonstrar que essa pessoa não precisa ser excluída, não precisa ser estigmatizada, não precisa ser discriminada, porque é algo natural, é algo que ela nasceu assim. E tudo bem, esse é uma ideia válida, né? Um argumento até para ganhar adeptos, assim, à causa, né? Então, no campo dos movimentos sociais, a gente vai ver isso muito forte. Agora, fato é que até hoje a ciência não encontrou um gene gay, né? E até a busca, a grande questão aqui que o Jeffrey Wicks até se ocupa disso, né? A grande questão é por que a sociedade estaria buscando, por que os pesquisadores teriam que buscar um gene gay se a gente não busca um gene hétero? Então, isso já diz muito sobre como a gente pensa a sexualidade, né? E outra, se a gente está buscando uma causa, um motivo, qual que é o nosso objetivo de encontrar esse gene gay? Porque tudo que tu encontra uma causa, via de regra, cientificamente assim, né, se propõe uma cura a partir de então, né, se propõe um destino para aquilo. Então, eu procuro a causa de uma doença para erradicar aquela doença. Então, essa busca pelo gene gay já diz muito sobre o que a gente quer, talvez de certa maneira, erradicar, né? Enfim, fazer sumir essa diversidade da sexualidade humana e tal. Mas fato é que isso não se encontrou até hoje, né? Então, o que a gente tem hoje é uma explicação lá da psicanálise, voltando um pouco, enquanto uma escolha inconsciente de objeto amoroso. Então, a gente não tem um poder total sobre essa nossa escolha, porque é uma escolha inconsciente que acontece, de acordo com os psicanalistas, no momento ali de saída do complexo de Édipo da criança, né? Que ela vai se aficionar ou por uma atração sexual ao pai, portanto, aos homens, ou à mãe, portanto, às mulheres, né? É mais complexo que isso, mas eu só estou tentando simplificar. Mas essa passagem, ela não é uma escolha, né, racional do nosso ego, deliberada, voluntária. Não, ela é uma escolha inconsciente, portanto, ela é involuntária. Depende de muitas coisas, depende da nossa condição, enfim, etc, etc, etc. Existem até psicanalistas que pensam para além desse esquemão do complexo de Édipo, né? Mas, enfim.
é uma escolha inconsciente. Então, por isso que a gente não pode falar em opção sexual. Esse termo é considerado equivocado, né? Por que que uma opção não pode ser? Porque uma opção é aquilo que a gente faz deliberado, né? Tu vai no mercado, opta por comprar um produto da marca X ou um produto da marca Y. Com a sexualidade é um pouco mais complexo do que isso, porque não existe na vida do sujeito esse momento de escolha, né? Ou uma reflexão sobre que escolha ele vai tomar. E também a sexualidade humana é mais flexível do que a gente normalmente pensa, né? Então, às vezes, pessoas que passaram uma vida inteira se relacionando somente com um tipo de gênero, um tipo de pessoa, enfim, acabam por se relacionar em um determinado momento da vida com outro tipo, por algum determinado motivo, né? Então, por isso que eu coloquei, não precisa ser igual ou estático a vida toda. Uma outra questão é referente à identidade. Depois eu vou voltar nessa coisa aqui do LGBTQIA+, e tal. Mas assim, a identidade é uma outra questão ligada também à discussão sobre sexualidade. A identidade é a maneira com que eu me apresento, com que eu me identifico, como que eu me visto, como que eu me expresso publicamente, né? E aí o Jeffrey Weeks, ele mostra a identidade como destino, identidade como resistência, identidade como escolha política. O que acontece no campo da identidade, se a gente for analisar? Não necessariamente uma pessoa que tem uma escolha inconsciente de objeto amoroso fora da norma, então, por exemplo, um homossexual, não necessariamente ele vai assumir a identidade, o que é esperado socialmente, como uma identidade homossexual. Isso é uma construção também. E, por um outro lado, ele pode, muitas vezes, ter essa atividade sexual e ter essa escolha inconsciente de objeto amoroso homossexual, e mesmo assim optar por deixar isso não se publicizar, né? Deixar isso para a esfera privada da vida dele, tentando não se assumir. Então, essa escolha de se assumir é a identidade como uma escolha política, né? Essa é a parte que a gente pode escolher, essa é a parte que a gente tem uma certa opção, apesar de que, dependendo das nossas circunstâncias, também a gente vai ter mais ou menos coerção na hora de optar por se assumir ou não, né? Porque se a gente está num contexto muito conservador, pode ser que o sujeito não se sinta livre o suficiente, nem se sinta aberto o suficiente para tomar essa posição política de assumir essa identidade, né? Então, é bem mais complexo do que parece. Essa última fase, digamos assim, é a fase mais complexa, que envolve também uma reflexão muito grande sobre isso, né? A coisa da identidade. E aí eu queria voltar aqui a coisinha do meio ali, que tem LGBTQIA+, e queer, para mostrar para vocês como essa sopa de letrinhas aí da bandeira LGBT, que agora tem mais letras e tal, ela é, na verdade, uma identificação dos grupos excluídos, dos grupos discriminados pela identidade. Então, a minha identidade enquanto lésbica, a minha identidade enquanto gay, a minha identidade enquanto bissexual, assim vai. Separadamente, né? Por mais que o grupo seja unido, são identidades distintas. Enquanto que o termo queer, que é um termo estadunidense, mas também usado em outros países, que significa estranho ou bizarro, ele se demonstra como qualquer tipo de pessoa que em alguma medida na sua vida, tenha ou esteja violando a norma heteronormativa, né, da heteronormatividade. Então, é um termo guarda-chuva, um termo mais amplo, que a pessoa não precisa exatamente se definir numa identidade restrita, mas simplesmente assumir que ela não está dentro daquilo que a sociedade coloca como a norma, né, de uma maneira imposta, né, do que é o correto, do que é o adequado socialmente, que é essa heteronormatividade. Então, alguns falam até em heterocisnormatividade, né, que seria a pessoa ser heterossexual e ser cisgênero, ou seja, se identificar, se vestir e se portar da maneira esperada para o sexo biológico dela. Então, isso é ser cis. Ser trans é quando a pessoa nasce com um sexo e se identifica e se porta, enfim, se apresenta e se entende como o contrário do esperado socialmente, né? Então, por exemplo, uma mulher, biologicamente falando, né? Então, uma fêmea humana, ela nasce e ela não se identifica com, enfim, o que é esperado para uma mulher, ela se identifica com o que é esperado para um homem. Então, ela vai assumir essa identidade na sua vida e ela estaria dentro do T, do trans, do movimento LGBTQIA+, né? Para explicar isso aqui melhor, eu resolvi trazer também uma espécie de um negócio didático, que é um desenhozinho, para vocês verem aqui do lado,
que tem a diferença entre identidade de gênero, naquele espectro ali, orientação sexual, naquele espectro ali, e sexo biológico embaixo, né? Então, existe, vamos começar por de baixo, sexo biológico, macho e fêmea, mas também existe os intersexuais, né, que são pessoas das mais diferentes condições biológicas e fisiológicas, porque às vezes até pessoas que têm um grau hormonal um pouco diferenciado para o seu sexo, um pouco do esperado para o seu sexo, já estaria dentro do intersexual, de acordo com algumas interpretações. Mas enfim, isso aqui é sobre genitália e cromossomos, né? Quando você veio ao mundo. Então, isso aqui é biológico, né? Da leitura da biologia. Depois, orientação sexual seria, mostra a sua escolha inconsciente de objeto amoroso, né? Então, como eu escolho o meu objeto amoroso do mesmo gênero que o meu, né? Bi, as duas coisas, hétero, o contrário, né? Eu sinto atração ao gênero oposto ao meu. E depois, em cima, identidade de gênero seria mais, eles colocam aqui como da história da cabeça, né? Não sei se é exatamente isso, assim, mas uma coisa mais como a identidade, não tem a ver com a maneira com que eu me relaciono afetivamente ou sexualmente, mas a maneira como eu me entendo, né? Eu me importo, eu me coloco. Então, se eu me coloco enquanto homem, vão ter algumas expectativas de gênero imbricadas nisso, né? Se eu me coloco enquanto mulher, outras expectativas e, via de regra, outras normas que eu preciso cumprir, né? De vestimenta, de modo de me relacionar, enfim, etc, né? E no meio teriam pessoas que se identificam com mais de um gênero, travestis também, mas acho que travesti estaria mais pro gênero feminino, ou nenhum deles, que são os não binários, também teriam colocados nesse espectro, né? Mas são coisas diferentes, assim, a identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual, uma coisa não determina a outra, e também não tem nada a ver com sexo biológico, né? Mas voltando aqui, eu queria colocar para vocês como o gênero não está para a cultura, assim como o sexo está para a natureza. Como assim? Isso aqui geralmente dá um bafafá. O sexo não é pré-discursivo, né? Essa ideia de sexo, gente, vocês têm que lembrar que ela foi construída pela ciência, né? Pela ciência moderna, lembrem, modernidade, tal, tal, tal. Então, tudo isso que a gente considera como biológico, que são coisas, assim, da ordem dos hormônios, da diferenciação sexual, dos órgãos sexuais que compõem uma mulher, que compõem um homem, isso tudo foi construído ao longo dos séculos, né? E muita coisa que foi construída por quem? Quem foi esse sujeito do conhecimento que estava estudando os objetos? O pesquisador, o homem branco, e via de regra europeu. Então, não existe nada que a gente possa considerar que não tenha nenhum tipo de influência cultural naquela produção, né? Na época, inclusive, que estava se iniciando essa produção científica maior sobre sexo e as diferenças entre homens e mulheres, era muito claro, assim, que as influências culturais quase que guiavam a escrita dos pesquisadores sobre esse tema, dos biólogos, né, sobre esse tema. Então, por exemplo, a ideia de que o gameta masculino, né, o espermatozoide, ele é 100% ativo no rumo ao óvulo, para fecundar esse óvulo, e o óvulo é 100% passivo, aguardando a chegada do espermatozoide vencedor da corrida. Essa ideia é falsa. Isso foi criado com base no modelo estritamente cultural do que se espera de uma atividade masculina e do que se espera de uma atividade feminina. Porque, por mais que tenha um fundo de veracidade científica nisso, de que realmente existe uma corrida dos espermatozoides, etc, etc, o óvulo, ele é muito ativo nesse processo de escolha do espermatozoide. Então, ele também escolhe, ele não é só escolhido, né? O óvulo também tem uma atividade que foi completamente ignorada na época que esse estudo foi feito. Outra ideia também era que, isso perdurou por bastante tempo até, que as células femininas eram células catabólicas, eram células inativas, alguma coisa assim, né? Pouca atividade, e as células dos homens seriam células anabólicas, mais ativas, nananana. Então tem que ter muito cuidado com todo esse estudo de hormônio, de células, de nanana, porque a construção de dois sexos separados foi uma construção histórica, né? Histórica e que passa por esses cientistas, via de regra, homens que estavam estudando esse tema aqui.
Então, o que eu coloquei ali é que nada escapa à nossa linguagem, enquanto algo compartilhado, né? Então, a linguagem, ela sempre vai ser algo que representa a realidade. E a ciência faz isso, ela tenta representar do modo mais objetivo possível, mas tenta representar a realidade. Mas ela não é a realidade, né? Então, tudo aquilo que a gente constrói socialmente, enquanto cultural, enquanto social, enquanto histórico, vai estar influenciando naquela produção de conhecimento. Não tem como tirar ela fora. Isso é impossível, né? Então, sexo, biologia, ciência, sempre aparecem discursos de gênero aí, né? Lembrando que o gênero também é algo construído, nossa hierarquia social construída em torno do sexo, né? Então, é um pouquinho mais complexo do que a gente pensa. Assim, não é que o sexo é 100% biológico e, portanto, natural, sem influência nenhuma da cultura, e o gênero, sim, que é o cultural. O sexo também, em grande medida, também é cultural, por causa disso que eu expliquei, do jeito diferente, mas vocês entenderam, eu espero. Quem não entendeu, me pergunta depois. Então, continuando aqui. Aí tem aqui a grande questão da identidade versus o desejo, né? Coloquei um trechinho aqui do texto para vocês verem. Pode ser argumentado que sentimentos e desejos sexuais são uma coisa, enquanto que a aceitação de uma posição social particular e um organizado senso de si, isto é, uma identidade, é outra. Não existe nenhuma conexão necessária entre comportamento e identidade sexual, então, entre as atividades, as práticas sexuais e a identidade sexual. Tomemos, por exemplo, a estatística mais conhecida de Alfred Kinsey. Cerca de 37% de sua amostra de homens tinham tido experiências homossexuais que chegaram ao orgasmo, mas menos de 4% eram exclusivamente homossexuais. E mesmo esses não expressavam necessariamente uma identidade homossexual. Assim, o aparente paradoxo é que há algumas pessoas que se identificam como gays e participam da comunidade gay, mas que podem não ter qualquer atividade sexual homossexual. E outras podem ser homossexualmente ativas, por exemplo, na prisão, mas recusam o rótulo de homossexual. A conclusão é inescapável. Sentimentos e desejos podem estar profundamente entranhados e podem estruturar as possibilidades individuais. As identidades, entretanto, que eu mostrei para vocês que envolve opção, envolve escolha, reflexão do sujeito sobre isso, podem ser escolhidas. E no mundo moderno, com sua preocupação com a sexualidade verdadeira, a escolha é muitas vezes política. Então, cuidado. Também tem que ter esse cuidado de, eu coloquei ali, assumir, confessar, se nasci assim, tem que ter esse cuidado também de traduzir a coisa como se fosse estritamente biológica, né? Porque a gente pode estar contribuindo para reproduzir esse paradigma do essencialismo sexual, em vez de mostrar que não, que tudo é mais complexo do que isso, né? Socialmente construído, nosso desejo é socialmente construído e individualmente, subjetivamente construído também. Antinatural. Aí aqui eu trouxe uma coisa assim que a ciência já derrubou isso aqui completamente, né? Mas só para vocês verem. Por exemplo, na época que estava se produzindo isso de que a heterossexualidade e a ciência patologizou quem não tivesse atividade sexual só heterossexual, né? Era considerado doente, era considerado uma perversão, até a psicanálise, por uma boa parte da sua obra, seus autores, enfim, também trataram a questão dessa maneira, né? Como uma perversão ou como algo antinatural. Mas fato é que isso está completamente derrubado, porque o que baseava essa antinaturalidade era ver o comportamento dos animais. Vejam como a ciência ela pode ser totalmente contaminada por ideias sociais na hora da sua produção teórica, né? Na hora de concluir alguma coisa sobre determinado fenômeno. Por quê? Porque aqui os cientistas observavam a natureza e tinham tirado essa conclusão equivocada, com base nos seus preconceitos morais e sociais, de que a heterossexualidade seria o paradigma da relação dos animais, porque senão eles não se reproduziriam, né? Então, essa ideia de que os animais só têm atividade heterossexual, trazida para os humanos, foi lida dessa maneira, né? De que os humanos, então, seriam... quem rompesse isso seria uma deturpação da natureza humana, né? Da natureza biológica, enfim, de Deus. Tem também ideias religiosas aí por trás. Mas o que se observou depois, levando mais a fundo, né, esses estudos empíricos com animais, foi que existem uma variação muito grande de comportamentos sexuais animais que não tem nada a ver com a reprodução da espécie também.
Então, hoje a gente já coloca em questão até essa ideia de que todo comportamento sexual animal é instintivo nesse sentido reprodutor da espécie, né? Por vezes não. Eles também seguiam pelo prazer e por relações afetivas com animais do mesmo sexo, né? Então, eu coloquei aqui esse trechinho de um dos estudos mais recentes sobre isso, para vocês verem, assim, já foi demonstrado, foi observado em cerca de 300 espécies animais, atividades homossexuais, nessa pesquisa de 1999. Hoje em dia, isso daqui já está bem mais desenvolvido, na verdade, mas só para mostrar para vocês como isso foi, assim, um paradigma retirado da ciência de uma maneira totalmente anticientífica, né? Não teve essa, enfim, não teve essa comprovação, né? E aí, vale a gente tocar um pouco aqui em como que o Foucault vê essa questão. Então, eu fiz aqui um quadrozão geral, diminuir a minha cara, para vocês verem. Vocês devem ter estudado já Foucault e devem estar mais ou menos conscientes, né, do esquema teórico dele, assim, da ideia do dispositivo, da biopolítica, enfim. Mas o que ele coloca com a sexualidade, né? Ele trata a sexualidade como um dispositivo, então como algo também que controla o sujeito, individualmente tomado, e também a sociedade, como esse corpo, esse organismo em que todos nós vivemos, né? Então tem esse duplo controle, um controle de certa forma populacional e também um controle individual, como eu coloquei aqui, né? Mas o que seria esse dispositivo? Bom, o Foucault inicia colocando a ideia que existia na época, que alguns autores trouxeram na época, de que nós seríamos uma sociedade, a sociedade ocidental, a sociedade moderna, seria uma sociedade muito fortemente marcada pela repressão. Isso porque, em anos anteriores, como a Idade Média, aquela ideia da culpa e tal, se teria em conta que a sexualidade seria algo como um assunto proibido, um tabu, que a gente não pode falar e tal. E o que ele... Qual que é a reflexão do Foucault sobre isso? Ele acaba descartando essa chamada hipótese repressiva sobre a sexualidade. Por que ele discorda, né, de que a gente estaria reprimindo a sexualidade? Na verdade, ele coloca como os assuntos do sexo, das práticas sexuais, na verdade, explodiram no Ocidente. Então, foram objeto de muita produção teórica, muita produção acadêmica e muita produção institucional, nas escolas, nas igrejas, na arquitetura das cidades, na arquitetura de tudo, né, para tentar separar os sexos. Então, ele vai mostrando como, na realidade, a gente entende como se a nossa sociedade não falasse nada sobre sexo, deixasse isso relegado a uma esfera privada, enquanto que, ao contrário, nós estamos o tempo inteiro falando de sexo. Só que qual que é a maneira que a gente fala, né? Não necessariamente a gente fala de uma maneira deliberada, a gente fala pelas instituições. Então, um conjunto de instituições que nelas se inclui, inclusive, o direito, né? Um conjunto de instituições normatizou o que é considerado uma prática sexual ok, normal, socialmente aceita, e o que é considerado uma prática sexual rejeitável, enfim, que deve ser discriminada, anormal, né, que são as outras, né, que são as outras que fogem à heterossexualidade. Então, na verdade, a repressão, ela não existe da maneira como a gente pensa de que é um assunto proibido. Ela existe enquanto um mecanismo que vai separando aquilo que é considerado normal daquilo que é considerado anormal. E isso é uma produção do Ocidente, porque, vejam, o Oriente, diz Foucault, ele, claro que é um jeito assim bem, como é que eu posso dizer? Ele padronizou um pouco o que é esse Oriente, né? Mas ele faz essa comparação, ele coloca assim, o Oriente, de uma maneira geral, as culturas orientais eram culturas que deixavam essa sexualidade para a ordem da experiência, então deixavam como algo a ser feito totalmente na esfera da intimidade das pessoas, da relação íntima das pessoas. Isso não era levado tão a fundo na esfera pública como o Ocidente foi capaz de fazer a partir dessa normatização. Então, o que o Ocidente desenvolveu? Desenvolveu umas ciências sexuais, de acordo com Foucault. Essa ciência sexual estaria presente, como eu falei, em várias instituições, não só cientificamente, né? Mas seria, via de regra, esse falar sobre, esse investigar e, portanto, disciplinar, normatizar, discursar sobre a sexualidade humana.
né? Então, diferente do Oriente, que vai por essa via da experimentação, da prática, e não desse julgamento, o Ocidente fez esse caminho inverso, né? Lembrando que o Foucault tem aquele dispositivo de saber-poder, que demonstra que quanto mais a gente sabe sobre determinado objeto, quem está sabendo, quem está escalando esse conhecimento sobre aquela coisa, sobre aquele objeto, não está fora do poder, pelo contrário, está em um exercício de poder, né? Porque ele vê o saber e poder como uma coisa só. Então, o saber nunca é só descritivo, ele também é normativo. Ele normatiza algumas coisas e por isso que ele necessariamente está envolto a um exercício de poder, né? Seja desse pesquisador individualmente, mas muito mais como essa obra coletiva que está falando aí sobre a sexualidade. Então, isso tudo vai nos normatizando em alguma medida, tá? Então, tem essa diferença aí, Oriente para uma via, Ocidente para outra via. Mas, além disso, ele vai mostrando como os termos heterossexualidade, homossexualidade, são termos inventados em uma determinada época. Em 1869, o Karl Kertbeny, um austro-húngaro sexólogo, ele que inventou esse termo. Então, antes, o que acontece? Não é que antes não existia homossexual, não existia heterossexual. É que antes não existia esse rótulo, não existia esse termo para designar uma pessoa que tem determinada prática sexual. Então, o que o Ocidente fez? Ao se utilizar desse saber-poder, começar a construir esse dispositivo da sexualidade, foi necessariamente ligar o que uma pessoa faz com a sua sexualidade a determinadas identidades e a determinados comportamentos sexuais, né? Comportamentos, desculpa, sociais. Então, essa ligação necessária é uma ligação construída, né? Não é uma ligação nata, não é uma ligação prévia e, assim, construída historicamente exatamente nesse momento de ascensão da modernidade. Antes disso, não. Então, aí o Foucault mostra no texto dele como que o sodomita, né, se torna um homossexual. E o homossexual, que é esse rótulo do homossexual, é considerado uma espécie transgressora da norma, um ser a ser estudado, porque ele rompeu o que era esperado dele, né? Então, antes o sodomita era só aquele cara que de vez em quando fazia essa prática, era o nome dado a quem fazia essa prática. O homossexual não, ele é considerado agora esse ser a ser estudado, ele recebe esse rótulo e recebe uma série de predicados associados a esse rótulo, como ser uma pessoa mais artística, mais, enfim, escandalosa, e aí vários outros predicados estão sendo construídos e estão começando a ser desconstruídos agora, né, muito recentemente. E não tem como ignorar uma coisa muito importante que o Jeffrey Wicks mostra no texto dele, né, que a binariedade do sexo, dessa ideia de que temos dois sexos muito bem diferenciados, um é o masculino, outro é o feminino, também foi uma construção da modernidade. Então, lá na colonização, quando os espanhóis e os portugueses vieram para cá, para a América, eles encontraram uma sociedade que não era dividida binariamente em gênero. Muitos povos originários, né, os povos aborígenes, diversas etnias que aqui viviam, que eram plurais, enfim, diversas, elas não tinham necessariamente dois gêneros, né? A maioria tinha 3 gêneros, 4 gêneros, que seriam modos de expressão, aqui falando enquanto modos de expressão, modos de estar no mundo, identidades, né? Mas, ao acontecer a colonização, os colonizadores impuseram essa ideia da binariedade. Então, de certa maneira, o terceiro gênero das comunidades tradicionais aqui foi abolido, que é essa ideia que existia entre um feminino e um masculino, né? Tudo com uma cosmovisão desses povos e tal, tem toda uma construção por detrás disso, né? Mas então, esse terceiro gênero foi abolido na tentativa de controlar mesmo esses povos de uma maneira mais incisiva, digamos assim. Então, nesse empreendimento da colonização, a mulher foi relegada à mesma categoria de natureza, no sentido de ser um objeto a ser explorado, né? Então, imaginem vocês, vêm os colonizadores para cá, a terra é considerada uma mulher, isso tem até nas produções, assim, dos portugueses que chegam aqui, terra virgem, né? A terra que eu vou explorar, a mulher que eu vou conquistar, enfim, existe um paralelo muito grande entre a ideia de território e da mulher nesse lugar de ser conquistada, ser dominada, enfim. Isso é uma construção europeia, né, da modernidade e da colonização.
E antes disso, mesmo dentro da Europa, se a gente for pensar o que, que tinha de produção anterior sobre essa diferença entre homens e mulheres, biologicamente, ou, enfim, filosoficamente, religiosamente, era a ideia de que o sexo era uma coisa só, ele era único. Então, lá na época do Renascimento, vocês vão ver isso no texto do Jeffrey Wicks também, a ideia era de que o ser humano tinha um sexo só, era uma unidade, né, em que as mulheres seriam uma parte e os homens seriam uma outra parte. Então, aqui se levava muito a sério a ideia de que para rolar uma reprodução, para a espécie conseguir ter prosperidade, ter futuro, o prazer da mulher deveria ser considerado, deveria ser levado em consideração, porque a ideia era desse sexo uno, é, enfim, dessa unidade para ter essa continuação, né? Não existia essa ideia de separação, dessa diferenciação entre características femininas, pá, 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 e características masculinas, tal, isso, aquilo, aquele outro, né? E aí, com a modernidade, o prazer sexual feminino foi sendo colocado cada vez mais em segundo plano, porque se descobriu que, né, nessa construção científica, que o que é necessário mesmo para ter a reprodução da espécie é o homem deixar a semente dele, né, deixar o sêmen, fecundar o óvulo. Então, é ele que precisa ter prazer, é ele que precisa ter o orgasmo para que a reprodução da espécie seja garantida, e não a mulher. Então, de novo, o prazer sexual da mulher teve esse rebaixamento porque não era mais importante para a procriação. Vejam como uma coisa vai puxando a outra. Tá. Então, mas aí nessa ideia de controle, a gente pode pensar sobre como se controla a população, né, o dispositivo da sexualidade. Se a gente pensa que existe de fato, né, uma separação entre aquilo que a sociedade considera normal para o exercício da sexualidade e o que a sociedade considera anormal, por que que ela faz essa separação? Foucault vai falar para controlar. Mas como que acontece esse controle, né? Então, o controle populacional, ele está estritamente ligado ao que a gente viu em aula da divisão sexual do trabalho. Não dá para dissociar essas duas coisas, né? Por quê? Porque se eu considero que um exercício da sexualidade normal é aquele entre homens e mulheres, é aquele para uma família tradicional, é aquele que um homem fica com uma mulher, essa mulher tem que ser fiel a esse homem, eu garanto um tipo de reprodução social que é o que convém ao capitalismo e o que convém ao patriarcado, que é essa ideia de que a mulher vai ser responsável por atividades de cuidado, por atividades de geração de filhos, educação dos filhos, trabalho doméstico, e o homem vai ser relegado a essa esfera produtiva, como a gente viu anteriormente, né? E, de novo, a ideia de que não pode existir uma autonomia sexual da mulher pelos direitos sexuais e reprodutivos, pela possibilidade do aborto, enfim, é uma ideia para instrumentalizar esse corpo dessa mulher para reproduzir mais trabalhadores, né? Então, eu garanto que ela não vai ter uma autonomia, já que o que eu quero, o que eu espero dela é que ela continue dando esse background, né? Esse suporte para que o homem continue trabalhando e a roda da economia continue girando. Então, essa instrumentalização do corpo feminino, que é inclusive garantida pelo direito, pelo Estado, pelas diferentes instituições, é uma ideia que tá necessariamente ligada ao controle populacional, né? O controle, inclusive, quantos filhos, se ela vai ter filhos ou não, né, por meio dessa maternidade compulsória, a partir desse tipo de inserção, assim, na vida dessa mulher, né? Inserções institucionais de maneira geral. E aí eu queria trazer também para vocês refletirem um pouco que não é só o gênero que está aqui colocado nessa discussão sobre sexualidade, né? Também existe classe aí e também existe raça. Então, se vocês forem procurar depois esse relatório Kissinger que eu coloquei aqui de 1974, o Henry Kissinger era um secretário de segurança dos Estados Unidos, né, durante o governo do Nixon, e ele elaborou esse relatório com alguns especialistas, enfim, demonstrando como era um perigo o aumento populacional de países como o Brasil e outros países também da América do Sul, alguns do Oriente Médio, enfim. E ele alerta para isso e traz médicos, inclusive, treinados para trabalharem aqui no Brasil, isso na época de ditadura militar, né, gente? E treinamentos, cursos para esses profissionais. O que culminou depois, no que teve até uma CPI na Câmara, enfim, sobre isso.
culminou em práticas de esterilizações compulsórias de mulheres negras no Brasil, principalmente, né? Então, o que a gente viu é dados populacionais, de crescimento populacional, dos estados onde a população negra era maior, começaram a diminuir contra todas as expectativas que se tinha, contra todas as expectativas, né? Sei lá, estatisticamente previsto, né? Que era o grande aumento dessa população. E na mesma época, estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que eram os mais brancos já nessa época, tiveram um crescimento populacional muito acima do que foi notado, né, nesses outros estados brasileiros. Então, essa política, ela de fato aconteceu, né, existem dados que demonstram isso, foi uma influência direta dos Estados Unidos aqui, por um motivo muito específico, né, gente, para controle populacional mesmo, e garantir um projeto de branqueamento da nação também, e também que tivesse menos demanda social, né, revolta social, por certos direitos que pudessem, de alguma maneira, enfim, ir contra políticas dos Estados Unidos, né, e contra a própria perspectiva de mundo, assim, que os Estados Unidos têm, né, enquanto esse império do capital e tal. Então, se tratou de uma interferência direta na maneira com que as mulheres, né, tomavam a sua vida reprodutiva, que as famílias se reproduziam ou não, porque uma esterilização compulsória é algo que a mulher não quis fazer, né, mas que foi feita a ela por um médico. E, ao mesmo tempo que a gente tem esse dado desse controle populacional, a gente tem essa interferência, né, de um país externo aqui. Então, isso é um exemplo de um movimento do dispositivo da sexualidade, né? Não deixa de ser, porque existe esse controle de como essas práticas sexuais estão sendo exercidas e aquelas que merecem chegarem a ter uma reprodução familiar e aquelas pessoas que são interditadas a fazer isso, né? Lembrando sempre que o exercício da biopolítica não envolve só o deixar viver, mas ele também é o deixar morrer, né? Então, tá tudo interligado aqui do que a gente está discutindo. É importante a gente ter essa noção de que os corpos femininos não são iguais, né? Eles são tocados, digamos, pela política da sexualidade, pelo dispositivo da sexualidade de maneiras diferentes. Então, a própria criminalização do aborto é um exemplo disso, né? Ao mesmo tempo que se mantém a criminalização do aborto, a gente sabe que mulheres brancas e mais bem de vida conseguem ter acesso a esse procedimento no Brasil e não são criminalizadas por isso, enquanto mulheres negras geralmente morrem se vão tentar fazer esse aborto clandestinamente, mas também podem ser até presas e criminalizadas, enfim, por tentarem ou por estarem fazendo esse tipo de procedimento. Então, a gente tem maneiras que isso aqui toca na vida dos indivíduos e toca na vida das raças e dos diferentes povos, das diferentes classes também, distintos, né? Aí eu coloquei uma observação aqui para vocês, que há 32 anos, em 17 de maio de 1990, a OMS deixou de considerar a homossexualidade como doença. Vejam como isso é recente, gente. Organização Mundial da Saúde. Então, essa despatologização da homossexualidade, que antes era considerada homossexualismo, tem essa ideia de doença, é extremamente recente. Isso aqui só depois de muita pesquisa e também de muito ativismo dos movimentos por direitos LGBTs, né, da população LGBT, que isso conseguiu, isso foi feito, assim, isso foi assumido pela OMS. Mas vejam como foi uma coisa, um processo realmente demorado, né? Por muito tempo, assim, se considerou essas pessoas como doentes, ou doentes mentais, ou com alguma espécie de transtorno. E a transexualidade, vejam vocês, só deixou de ser doença em 2018. E o prazo para países deixarem de considerá-la um transtorno mental é este ano, 2022. Então, de novo, a gente tem aqui a ciência ainda muito orientada, agora menos, mas foi durante muito tempo, muito orientada por ideias sociais generificadas, né, do que é normal e do que é anormal. Então, de novo, a gente vê a atualidade do Foucault em demonstrar como isso foi, de fato, uma construção por grande parte da ciência, mas também por outras instituições, como a gente viu, de instituições religiosas, né, o próprio Estado e algumas outras, né.
Lembrando que o dia 17 de maio, então, é considerado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, porque foi esse marco, né, contra essa patologização. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar aqui é o caso da Alexina, que era o Herculano Barban, do século XIX, considerado Alexina para os próximos. Então, o que acontece? Essa pessoa era um intersexual, né? Não se conseguia exatamente definir qual era o seu sexo, né? Porque isso estava se estruturando também, essas diferenças com base na biologia do que era o masculino e do que era o feminino. Então, não se considerou, mas ela era considerada Alexina para os próximos. Então, vista como uma mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, isso de uma maneira não tão rigorosa, né? Então, ela vivia o que o Foucault caracteriza como um limbo feliz de uma não identidade. Não tinha exatamente uma identidade de gênero para ela. Vivia entre ser mulher e ser homem. Mas o Estado francês, do nada, obrigou essa pessoa a mudar a sua identidade civil, né? Foi uma violência, de fato, que essa pessoa sofreu, e a se tornar um homem, né? Então, todos os documentos deveriam ser de homem, e as vestes também deveriam ser de homem, e, enfim, se portar como um homem, toda essa exigência social. E o Estado francês teve essa coerção em cima do nome, preponderantemente, né? Mas essa necessidade artificial, mas enfim, essa necessidade que essa pessoa teve de se portar como um homem levou ela ao suicídio. Então, a gente só queria trazer esse caso aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre como pode ser penoso a gente exigir, né, uma determinada identidade de uma pessoa que não se identifica com aquilo que a gente está pedindo para ela, né? Então, recentemente a gente teve algumas vitórias, eu diria, sobre o direito dessas pessoas que não se identificam com o sexo biológico delas, como, por exemplo, a possibilidade das pessoas buscarem em cartório, né, essa mudança no nome, sem ter que passar por uma cirurgia ou nada coercitivo desse tipo, né, a esse ponto. Só que, infelizmente, muitos cartórios ainda se negam a fazer esse tipo de serviço. Enfim, a gente tem algumas denúncias de direitos humanos a esse respeito, né? E, na verdade, o que se tem é essa violência mesmo, né? Em admitir que essa pessoa pode simplesmente ser uma pessoa normal, mas ela não quer performar aquilo que é exigido dela diante do seu sexo biológico, né? Ela se identifica com outro gênero, enfim. Então, Foucault traz esse caso aqui que é bem importante e acho que é válido de vocês pesquisarem um pouco. E, por fim, eu queria discutir um pouco da reconfiguração desse dispositivo da sexualidade agora, né? Em que sentido? O dispositivo da sexualidade, ele tem um mecanismo que estrutura ele, que é esse mecanismo da repressão, que é esse mecanismo que separa o normal do anormal, o certo do errado, né? Uma atividade sexual correta, uma identidade sexual correta, de uma identidade sexual considerada errada, ou pecaminosa, ou menos válida, ou promíscua, né? E também uma atividade sexual também considerada tudo isso, atividade sexual e atividade afetiva. Então, essa diferença, essa estrita diferença que a sociedade faz, que as diferentes instituições fazem, né? Entre o normal e o anormal, ela foi reconfigurada. Então, hoje em dia, existem outras instituições mais potentes para fazer essa diferenciação e outras menos. Então, por exemplo, a ciência, ela perdeu muito desse lugar. Por mais que a gente tenha visto ali que ela contribuiu para criar essa separação, hoje em dia a OMS não considera mais a homossexualidade como doença, não considera mais a transexualidade como doença. Então, em certa medida, né, até os estudos ali que demonstram que muitos animais têm atividades homossexuais e isso é normal, isso é natural, isso acontece reiteradamente. Então, a ciência tem contribuído a... Então, a ciência tem contribuído... Ai, gente, meu pai tá vendo o jogo. E eu não, mas eu já vou lá. Então, a ciência tem contribuído para, digamos, romper essas barreiras morais e também, né, muito fixas, assim, do que é o normal, o que é o anormal, né? Na verdade, tudo é construído, tudo é socialmente considerado, blá, blá, blá. Tá. Então, ok. Então, o que aconteceu? A ciência foi perdendo esse espaço. Outras instituições também que foram muito regulatórias em relação a essa diferenciação eram as escolas, universidades, ambientes acadêmicos, enfim, que também perderam um pouco desse lugar, né, dessa regulação estrita do que é certo, do que é errado no campo da sexualidade. Mas outras instituições têm se fortalecido. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a pornografia,
Então, hoje em dia, a gente sabe que desde as crianças, às vezes, com idade muito novas, né, já têm acesso nos seus smartphones e no computador a pornografias dos mais diversos tipos, né, não tem nenhum tipo de... Claro, existe a possibilidade do controle parental, mas isso também é raro e tem suas limitações. Então, a gente sabe que a pornografia tem sido um paradigma muito forte nessa separação do que é considerado um sexo normal, do que é considerado um sexo anormal. O que é desejável, o que é ok, o que como uma mulher tem que se portar na hora do sexo, como um homem tem que se portar na hora do sexo, o que não, tá bom, o que é ruim, o que é errado, o que não deve ser feito, enfim. Então, hoje em dia, a gente tem esse fenômeno que não existia na época do Foucault, né? Claro que a prostituição já existia, mas a pornografia, muito menos tecnologicamente falando aqui, ela não existia dessa maneira disseminada como existe hoje. Então, é uma das instituições mais duras, assim, nessa separação entre o que é normal e o que é anormal, que nos influencia, né? Influencia a nossa atitude, os nossos desejos, o que nos afeta, o que a gente quer, passa por aí, né? E também as igrejas, principalmente na América Latina, têm um peso muito forte, e agora, mais ainda pela grande ascensão de igrejas neopentecostais, as evangélicas um pouco mais radicais, né, que tem uma ideia muito estrita dessa separação do que é normal do que é anormal, né? Então, muitas coisas são consideradas pecado, muitas coisas são consideradas erradas aos olhos de Deus nesse campo da sexualidade, o que acaba restringindo bastante a nossa livre manifestação, a nossa livre identidade e o nosso livre exercício da sexualidade. Então, a gente vê essa reconfiguração do dispositivo. São novas instituições e novos atores que estão sendo chamados a falar sobre sexo. Pensem sempre sexualidade enquanto um discurso. Então, tem pessoas que estão sendo chamadas a falar e que são legitimadas a falar. E guiam, portanto, esse tipo de comportamento social, né, em alguma medida. E assim como tem outras pessoas que não são legitimadas a falar, são consideradas ilegítimas e não têm essa sua ideia prevalecente na sociedade, né? Então, acho que a gente tem que discutir a partir daí. Quem pode falar sobre sexo e sexualidade, quem não pode? Quem mais tem sido ouvido a falar sobre sexo, né? Quem mais as pessoas seguem, né? Em sua conduta sexual, em sua conduta afetiva. Quem hoje mais normatiza o sexo? Eu diria que a pornografia é top 1, as igrejas diriam segundo, e a escola lá no final, porque cada vez tem sido mais difícil, a gente vai ver isso na próxima aula, tratar de uma maneira madura, né? Claro que a depender da faixa etária, mas tratar do âmbito da sexualidade em sala de aula tem sido cada vez mais um obstáculo, né? Aos professores, são cada vez mais deslegitimados a falar sobre isso, né? A ascensão do neoconservadorismo mostra a sexualidade como algo restrito à família, de se discutir, de se tocar, e tem tido uma criminalização, inclusive, desses professores que tentam tocar nesse tema, né? Então, a gente vê essa reconfiguração. No geral, é isso, tá? A gente tem visto algumas coisas aqui no slide que eu vou tocar depois em aula, como essa despolitização do tema, né? Essa deseducação, não falar sobre isso. Porque o não falar, isso que é muito Foucault, né? O não falar sobre algum tema já está falando sobre ele, né? A partir do momento que a escola resolve não falar sobre sexualidade, ela já está tomando as manifestações mais normativas sobre sexualidade como normal e segue aquilo ali, né? Quando não se enfrenta aquele discurso, já se está aceitando ele e reproduzindo também, contribuindo para sua reprodução em alguma medida. Então, eu acho que eu vou fechar por aqui, assim, tem algumas coisas que vão ser tratadas depois, mas me coloco aberta para qualquer tipo de dúvida, se vocês precisarem de material também, e a gente se vê na próxima aula. Quem precisar também, me manda e-mail, tá bom? E é isso. Graças.